Fala, meus alunos, beleza? Hoje vim gravar esse vídeo aqui para os meus alunos do ensino médio, tá? É um vídeo específico para a galera do ensino médio. Por quê? Porque eu vim comentar algumas questões de uma atividade que eu enviei na semana retrasada, uma folha de atividade com questões de interpretação, de múltipla escolha. Então, eu recebi o feedback de alguns alunos de que não entenderam o porquê da resposta, mesmo depois de terem lido aqueles comentários que foram anexos às respostas, entendeu? Então, vou comentar para a gente tentar solucionar juntos. Eu trouxe aqui tá aberta aqui, o meu notebook está ligado com as questões abertas aqui, então de vez em quando eu vou estar olhando para cá para poder explicar para vocês, beleza? Vamos começar pela questão 1. A questão 1 traz dois gráficos, é uma questão interessantíssima porque trata de interpretação de gráfico. A gente sabe que Enem adora esse tipo de questão, né? Essa competência, essa capacidade do aluno, do candidato em interpretar gráfico. Então, ela traz dois gráficos e aí ela contrapõe esses dois gráficos. E pra gente, de cara aqui, o que a gente tem que se preocupar é o seguinte: em ambos os gráficos a gente tem na linha horizontal a divisão dos meses do ano. E na segunda linha vertical, uma linha de milímetros, ela se refere aí ao índice pluviométrico de determinada região, determinada cidade, enfim, determinado estado. Não fica claro, mas a gente percebe que pela distribuição aqui dos índices pluviométricos, ele está analisando alguma região aí. E aí, em ambos os gráficos também tem uma linha ondulada, mais escura, em negrito aí. Essa linha ondulada, ela está trazendo alguma coisa aí que eu já digo para vocês que essa linha sugere a média durante os meses do ano, a média esperada de quantidade de chuva para cada mês aí, entendeu? Então, seria a média pluviométrica esperada no decorrer do ano. Então, vamos lá. O gráfico 1, repare que em todos os meses, esse lugar aí, essa região demonstrada, tratada no gráfico 1, em todos os meses do ano, a quantidade de chuva supera a média esperada. Diferente do gráfico 2, que ele já tem, a partir do mês de abril, ou mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, ele não atinge a média esperada. Então, podemos concluir que o gráfico 1 trata de algum lugar, alguma região que chove mais que no gráfico 2, correto? Agora sim, nós vamos lá para o enunciado que diz o seguinte: as dinâmicas climáticas representadas nos gráficos 1 e 2 correspondem respectivamente aos espaços retratados em... E aí, olha que riqueza de questão. Ela traz nas alternativas obras literárias brasileiras. Então, olha a interdisciplinaridade, quer dizer, trata de questões geográficas, né? Índices pluviométricos, na interpretação de gráficos, além de também testar o conhecimento do candidato, do aluno, né? em literatura. Então, olha só que bacana. Nas alternativas, a gente já repara que, por exemplo, a alternativa A fala que capitães de areia, que tá respectivamente nos gráficos. Então, as primeiras obras correspondem ao gráfico 1 e as segundas obras correspondem ao gráfico 2, beleza? Então, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Para quem já leu, ou se você não leu, se você fizer uma pesquisa rápida, Capitães da Areia se passa na Bahia. Então você pode dizer assim: Bahia, será que Bahia ali no Nordeste, será que chove muito, não chove, ou está na média, meu Deus, tal? Talvez traga dúvida para você. Mas já a segunda obra da alternativa A, que fala do Cortiço, de Aloysio Azevedo, essa obra também, se você leu ou se não leu, você pode recorrer à internet ou à pesquisa no Google e vai saber que o Cortiço, ele se passa no Rio. Tá? Ele se passa no Rio de Janeiro. Essa obra é narrada no Rio de Janeiro, o espaço é o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e aí já contradiz o que apresenta no gráfico 2. Todos nós sabemos que o Rio de Janeiro, ser uma cidade litorânea, pertencer ao Sudeste, é uma cidade que é um estado que tem um índice pluviométrico alto,
que deve ficar na média, ele não deve viver essa seca representada no gráfico 2. Então, a alternativa A já é descartada. A alternativa B, C, já são descartadas de cara porque trata de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vidas Secas, essa obra retrata o nordestino, o sertãozão nordestino. Então, ou seja, lugar de muita seca, de baixíssimo índice pluviométrico, o que não corresponde ao gráfico 1. Então, a B e C, as alternativas B e C, já ficam descartadas. A alternativa D e a alternativa E trazem como representação do primeiro gráfico Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra que se passa também no Rio. Então, é coerente, tanto a alternativa D quanto a alternativa E. Vamos para a segunda obra, que se refere ao gráfico 2. O Cortiço, de Aloysio Azevedo, a gente já tinha descartado na alternativa A, por ser também no Rio, então só vai sobrar a alternativa E, e realmente, a alternativa E diz que o segundo gráfico é retratado em Vidas Secas, é uma região que se aproxima da região que é retratada em Vidas Secas, e é verdade, o sertão nordestino, como acabamos de falar. Beleza? Então a questão 1, resposta é. Beleza? Ficou claro aí então? Outra questãozinha é a questão 5. Questão 5. Estou descendo nela aqui, cheguei. Questão 5 é uma questão até atual. Ela fala do Twitter. Enfim. Mas a questão em si mesmo, ela não trata do texto que foi apresentado, não. Ela usa o texto como pretexto, porque ela quer saber, ela diz o seguinte no enunciado: no período, nem mesmo comparando com outros robozinhos, 2 pontos, tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas. Esses 2 pontos são utilizados para introduzir o quê? Então, olha só, você no ensino médio já tem que ser esperto, sabido o suficiente para perceber que toda vez que a gente, ou quase todas as vezes, né, que a gente abre 2 pontos, com raríssimas exceções, mas quando a gente abre 2 pontos, né, faz uso da pontuação de 2 pontos, a gente está querendo sinalizar o que ali? A gente está querendo sinalizar um aposto, a vinda de um aposto, a gente anuncia um aposto. E o que é o aposto? O aposto é a explicação, a justificativa de uma informação dada anteriormente. Então, olha só, quando ele fala, esses 2 pontos abrem o que? Eles anunciam o que? Eles vêm para introduzir uma explicação, meu chapa. Alternativa C. Tá claro aí, beleza? Só pode ser explicação, porque ele abre um aposto e aposto faz o quê? Justifica, explica, né? Ele se refere a algo que já foi mencionado, tá bom? Sem dúvida nessa aí. Vamos para a última, questão 6 também me pediram, tá? Para comentar. Então a questão 6 é uma questão também muito atual, cara, e eu acho que a galera aí tá maratonando aí, fala da questão da... Ele traz no texto 1, os idiomas e suas regras são coisas vivas. Lembra que a gente tratou isso em sala? Falou de a língua como um organismo vivo? Tá aí, ó, texto 1, confirmando isso daí. Diz então que ela é tão viva que ela sofre constantemente, sofre mudanças, tal. E aí diz que um exemplo é a adoção do termo maratonar, quando os telespectadores podem assistir a vários ou todos os episódios de uma série de uma só vez. É maratonar uma série, beleza? Aí diz até que a Netflix não está muito afim de se associar a esse termo, porque até para evitar a associação da sua marca ao consumismo exagerado, excessivo e tal. E aí, enfim. E aí o texto 2 é uma tirinha que diz o seguinte: a netinha fala, acabei de maratonar uma série, vó. Aí a avó, maratonou? Sou do tempo em que maratona significava prova de resistência, de esforço físico, e não ficar o dia todo no sofá vendo TV. Beleza? Então, volta a falar do termo aí, do neologismo maratonar, né? Que é tornar verbo aí o substantivo maratona. Então, maratonar quer dizer fazer essa maratona aí. Beleza. O enunciado diz o seguinte: embora os 2 textos tratem do termo maratonar a partir de perspectivas distintas, sim, o texto 1, ele fala desse neologismo, até para... ele usa maratonar como exemplo, nesse neologismo, como exemplo
dessa capacidade de ser viva, né? Dessa característica de organismo vivo que possui a língua, beleza? E o texto 2 já trata de maratona como, na verdade, ele está fazendo uma crítica, né? Está fazendo uma crítica ao uso desse neologismo aí. Quer dizer, querendo dizer que não tem nada a ver com o que a vovó fala, que não tem nada a ver esse maratonar aí com o que ela conhece de maratona, beleza? Então, ele diz que trata de perspectivas distintas, certo? E é possível afirmar que o texto 2 retoma aspectos apresentados no texto 1, por quê? Porque, olha só, o texto 2 retoma aspectos apresentados no texto 1 porque esclarece o significado do neologismo maratonar. Ele retoma porque esclarece o significado? Não. A vovó faz uma crítica sobre o uso com esse significado, mas ela não vem esclarecer, não. Letra B, deprecia a definição de maratona como ação contínua. Não deprecia a definição de maratona, não. Deprecia essa new definição, né, de maratonar. De maratona, não. Reflete sobre o impacto que a falta de exercícios físicos e a permanência em casa provocam na saúde. O texto 2 vem retomar os aspectos tratados no 1 como o reflexo do impacto da falta de exercício? Não. O 1 não fala disso aí, não. D. O texto 2 ele retoma 1 porque ele menospreza o uso do termo maratonar. Quer dizer, ele retoma 1 lá, falando desse neologismo, menosprezando, quer dizer, a vovó critica, a vovó rejeita essa ideia, ou esse significado, né? Relacionado a um estilo de vida sedentário, antagônico à maratona. Ah, tá. Então, diz que o texto 2 ele retoma 1, menosprezando esse uso de maratonar que se deu no 1 lá. Quer dizer, maratonar é matar todos os episódios de uma série de uma vez, por exemplo. E aí a vovó menospreza, rejeita, critica essa definição de grande esforço, já que é sinônimo de vida sedentária, quer dizer, passar o dia todo no sofá assistindo todos os episódios de uma série. E aí ela diz aí que isso é antagônico à maratona. Verdade, antagônico ao sentido de maratona, o sentido real, o sentido literal de maratona, que é o sentido de um esforço físico sobrenatural ou um super esforço físico. Então a alternativa D é a alternativa mais coerente mesmo. Ficando aí então como resposta essa alternativa para a questão 6, beleza? Pessoal, espero ter sanado as dúvidas aí da galerinha que estava em dúvida ainda com essas questões. E durante esses dias aí, enquanto não retornarmos às aulas presenciais, eu vou gravando outros vídeos. Podem me pedir para comentar, tirar dúvidas sobre as atividades que nós formos executando e formos desenvolvendo durante esses dias à distância, tá? Não presenciais. E peço também que vocês fiquem atentos às horas e os dias e o horário marcados das aulas, das transmissões ao vivo, tá? Que eu farei algumas explicações de conteúdo e tal, para vocês pegarem aí de casa aí alguns conceitos passados por mim, não só pelos aqueles vídeos que eu passo, que eu indico para vocês, nem referências bibliográficas, tá? Pra vocês ouvirem um pouquinho minha voz e virem minha carinha, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.